Você já teve a sensação de estar fazendo tudo certo, mas por dentro ainda se sentir atrasado, insuficiente, como se não estivesse evoluindo? Hoje eu quero te mostrar uma coisa que descobri sobre mim e que talvez esteja acontecendo com você também. Esse vídeo é sobre como as nossas crenças internas influenciam a forma como a gente se vê, como a gente se sente e principalmente a forma como a gente interpreta a própria vida. Bom, eu sou a Karen Moreira, psicóloga clínica, e se você está aqui, talvez você também esteja tentando entender melhor suas emoções e comportamentos. Hoje eu quero compartilhar uma reflexão que surgiu a partir de uma experiência pessoal, mas que também aparece com muita frequência no meu trabalho clínico. Em alguns momentos, nós podemos nos perceber como imaturos, desorganizados ou sem disciplina, mesmo sendo adultos funcionais, trabalhando, estudando e cuidando da própria vida. E foi exatamente isso que eu vivi recentemente. Logo depois de um comentário que eu ouvi, eu tive uma reação emocional assim, bem interessante. E a partir disso eu comecei a observar mais, com mais atenção como eu estava me percebendo em diferentes situações do meu dia. E eu identifiquei a seguinte sensação. Em vários momentos, eu me percebia como uma criança tentando dar conta da vida adulta. Mesmo sendo uma adulta com responsabilidades reais, estudo, trabalho. No dia seguinte, eu já iniciei meu dia bastante produtiva. Acordei cedo, criei conteúdo, me organizei, cumpri minhas metas, mas algo interessante aconteceu. A minha percepção interna não acompanhou meus comportamentos. Ou seja, mesmo eu fazendo coisas concretas, produtivas e funcionais, a forma como eu me via por dentro não mudou. E aí eu percebi que isso teve um impacto direto na minha experiência emocional. Em vez de eu me sentir, progredindo ou me reconhecendo diante daquilo que eu estava fazendo, eu continuava com a sensação de atraso, de insuficiência, de fracasso. E junto disso vinham pensamentos automáticos, como eu sou enrolada, eu não tenho disciplina, eu sou imatura. E é aqui que existe um ponto muito importante dentro da psicologia cognitiva. Nem sempre o problema está no comportamento em si. Muitas vezes o problema ele está na forma como nós interpretamos esse comportamento. E na terapia cognitivo-comportamental, nós chamamos isso de crenças internas ou crenças centrais. Que é isso, Karen? São ideias profundas que vamos construindo sobre nós mesmos ao longo da vida. Como, por exemplo, eu não sou suficiente, eu não dou conta, eu preciso fazer mais para ser valorizada. Essas crenças, elas funcionam como lentes, e elas influenciam diretamente a forma como a gente interpreta a própria vida. Por isso, duas pessoas, elas podem fazer exatamente as mesmas coisas ao longo de um dia, e ter experiências internas completamente diferentes. Uma pode sentir que progrediu, e a outra sentir que é insuficiente. Isso não significa que os fatos mudam, significa que a interpretação dos fatos muda tudo. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes desse processo de autoconhecimento. Nem sempre você precisa fazer mais. Às vezes você precisa começar a enxergar com mais justiça o que já está sendo feito. E entenda, reconhecer esforço não é se acomodar. É ajustar a percepção para algo mais realista. E isso é um processo de construção interna, sabe? Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilhe com alguém que também vive com essa sensação de insuficiência, mesmo estando sempre se esforçando. E lembre-se, no fim, não é só o que você faz que define sua vida, é a forma como você aprende a se enxergar enquanto faz.